Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Louvado seja o nome dele. Terceira e última parte de reflexões acerca de o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo kardecista. Tema de hoje, o Consolador prometido. Para fundo musical deste vídeo, do maestro e arranjador mexicano Ernesto Cortázar, Beethoven Silence, ou, em bom português, o silêncio de Beethoven. Assim, sendo a fé espírita arrimada na razão, busquemos a razão com os amorosos olhos da caridade. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, O Cristo Consolador, subtítulo Consolador Prometido, que é tratado conforme o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 15 a 18. Assim nos narra o capítulo 14, entre os versículos 15 a 18 daquele Evangelho segundo João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Palavras de Jesus. Sigamos acerca do tema as reflexões minhas, um gnóstico cristão espírita que a mim próprio denomino. Para que o Paracleto, ou Consolador prometido, pudesse vir a se manifestar a seu próprio tempo, o que é muito diferente do tempo de nós outros encarnados, houve uma preparação de 18 séculos. O apóstolo e evangelista João, que outrora viera à luz em Betsaida, na Galileia, indo ao desencarne na Turquia, em Éfeso, sob o comando e orientação do próprio Mestre Jesus, em algumas outras reencarnações posteriores, juntamente com outros tantos espíritos, se preparavam para o advento Espírito de verdade. Mas quem ou o que é o Espírito de verdade? Para nós outros, espíritas, o Espírito de verdade é o que diriam os católicos por Espírito Santo de Deus. Os mais eruditos diriam como Paráclito ou Paracleto. Explico. O Espiritismo de verdade, ou melhor dizendo, o Espírito de verdade, é uma congregação de espíritos de escola, bons e justos, como devem ser. Uma verdadeira pleiade espiritual, de espíritos que sabem, que conhecem, que praticam a moral preconizada pelo Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus. Entretanto, sempre diretamente dirigidos pelo próprio Jesus de Nazaré, utilizando-se de comunicações hierarquicamente programadas. Assim, 18 séculos depois do advento de Jesus, após várias reencarnações, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, que conforme psicografia do iluminado Francisco Cândido Xavier, através da poesia de Casimiro Cunha, em 1938, dá-nos por certo que João Evangelista é o mesmíssimo Allan Kardec. Assim, torna-se o codificador e neologista da doutrina, criando novos termos tais como espiritismo,
para as tratativas das coisas do mundo espiritual. Médium para os indivíduos organicamente capacitados à conexão com o mundo espiritual. Outrora, pitonisas, adivinhos, profetas, tantos outros. Professor Rivaio, Allan Kardec fora indivíduo muito respeitado como pedagogo, como filósofo, como humanista racionalista e como cientista das coisas da moral existencial. Portanto, um grande polímata do pensamento e gnóstico cristão. Allan Kardec, ou professor Rivaio, teve ao seu lado como esposa e companheira a também pedagoga e polímata da educação, Amélie Gabrielle Boudet, a Madame Kardec. Ela, que para Kardec fora a colunata de sustentação para que pudesse desempenhar o grandioso papel que lhe fora programado pela espiritualidade. Assim, Kardec, ao codificar as mensagens trazidas a princípio na montagem das primeiras 500 questões de O Livro dos Espíritos, respostas que nos trouxeram informações garantindo-nos que a vida verdadeira é a do plano espiritual, pois que a vida como encarnados nesse planeta de provas e expiações é vida cheia de tribulações, cheia de sofrimento, cheia de dores. Então, aos 18 de abril de 1857, em Le Grand Palais de Beauvoir, ou o Grande Palácio das Belas Artes de Paris, vem a lume a primeira parte de O Livro dos Espíritos, grande vernissage. Primeira parte, que são os princípios da doutrina espírita. Livro este, que fora sequenciado por mais 4 títulos, a saber, em janeiro de 1861, O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Moral do Cristo. Em agosto de 1865, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita. Em janeiro de 1868, a Gênese segundo o Espiritismo, contendo os milagres e as predições segundo a doutrina espírita. Mas por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Ora, um breve raciocínio nos demonstra que o Espiritismo decifra-nos a moral de Jesus pela observação sistemática da pluralidade existencial, com reportagens testemunhais do mundo espiritual, demonstrando-nos que a vida não está reduzida, não está resumida numa única encarnação, numa única existência como pretendem alguns, pois somos, depois de criados pelo Criador, imortais, espiritualmente falando. Pois não há possibilidade de morrer em acabar. O que se entende pelo axioma crístico do pó vieste, ao pó voltarás, nada mais é que física pura, já que os nossos corpos orgânicos são compósitos atômicos que se agregam formando moléculas e se desagregam retornando ao mundo natural, sem deixar de ser o que é. Falaríamos para sempre deste emocionante e importante assunto. Entretanto, por agora, o que nos importa é que o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, coadjuvado por uma pleiade espiritual denominada Espírito de Verdade. Inclui-se nesta pleiade espiritual alguns médiuns espirituais capacitados à receptação de mensagens manifestadas pelo próprio Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, contida no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde é tratado sobre o Cristo Consolador. Aproveito, nesse momento, para transcrever pequeno trecho desse mesmíssimo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, em sua instrução dos Espíritos, no item 5, onde assim está preconizado. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me! O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra,
tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelai a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bom, o bem esparso no seio da humanidade, disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido. O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está nessa terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nesta arte, finalizamos com essa narrativa as reflexões acerca de Consolador prometido. Tributemos, então, louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.